Senhores, uma boa tarde. Muito bem-vindos aqui ao nosso programa História Empreendedora Vivida. Hoje eu estou aqui com o seu Antônio Carlos, da Diote, da Predileta. Já estive presencial lá na Predileta, fiquei muito bem impressionado, seu Antônio, com a empresa e com a história da empresa aí de empreendedorismo. Contei aqui, né, seu Antônio, que o que me marcou até hoje, já faz uns 5 anos que eu visitei a fábrica, mas o que me marcou até hoje foi o cheirinho bom de goiaba que tinha lá na entrada ali, até hoje eu lembro disso, foi realmente muito, muito bacana. A Predileta, que é uma indústria de alimentos, e eu vou então pedir, seu Antônio, primeiro agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso projeto, né? A gente quer levar um pouquinho de um pouquinho de motivação aí para os amigos empreendedores e empresários, né? E tenho certeza que a sua história de vida e história de empreendedor com certeza motiva muitos, né? Eu sou fã da Predileta desde que eu conheci o senhor e tenho certeza que vai ganhar outros fãs aí também já dessa história. Então, seu Antônio, primeiro obrigado então pela participação e peço que o senhor então se apresente, conte um pouquinho da Predileta, né, o que ela faz, etc. E daí a história dela desde quando você começou lá toda a história de empreendedorismo. Bem, meu nome realmente é Antônio Carlos da Diote. Eu já tomei a segunda dose da vacina a semana retrasada, então já passei dos 70, né? Já estou com 74 anos e nisso a minha vida profissional praticamente começou depois que eu me formei. Meu sonho era trabalhar em indústria, né? E após formando, eu sou bacharel e licenciado em Química, né, pela Unesp, uma parte em Araraquara e eu complemento na USP em São Paulo. E sempre minha intenção era ir para uma indústria. Mas a dificuldade era muito grande na época, né? Isso 1973 para 74. Então, eu fui fazer o mestrado, né, na USP, em São Paulo, um mix de a USP e a Poli, pelo Instituto hoje de Pesquisa Energética. Fiquei 3 anos e pouco esperando, mandando currículo. Naquela época, o jornal Estadão publicava um caderno só de empregos, né? Era até bacana você recortar aquilo, coisa, e depois começar a mandar. E até que depois de 3 anos, né, tive uma oportunidade, fui trabalhar numa multinacional, que não era bem uma multinacional, trabalhava por franquia aqui no Brasil, Suíça. Fiquei 13 anos para 14 anos. E no meu objetivo, né, que era meu sonho, fui muito feliz, um aprendizado muito grande. Trabalhei no grupo na Suíça em 3 fábricas, na Espanha em mais 2 fábricas, na Holanda uma fábrica, na França outra fábrica e na Itália outra fábrica. Então fiquei fora um tempo no aprendizado. Voltei, depois de vários anos começou a haver um problema, inclusive com a Suíça, porque aqui se proibiu a importação de alumínio e nossas geleias, aquela tipo aviação e hotéis, eram feitas com embalagens de alumínio e não teve alternativa a não ser fazer em plástico, né? E aí começou a briga com a Suíça. Então, próprios dirigentes da empresa tiveram seus problemas e nós, ali na linha de ação, né, do trabalho, começamos a sentir uma certa insegurança. Então, em 3, nos reunimos, um da parte comercial, eu da parte industrial e outro da parte mecânica, e falamos, vamos montar uma empresa, né, para fazer polpa de goiaba, que é coisa que não fazia na Predileta, na Aero, né, na época. Então vamos fazer essa polpa de goiaba
E aí, um por vez foi conversando com a empresa, se desligando, já falando justamente, né, que ia para isso. Então, tudo numa transparência boa, e acabamos em 1990, fim de 90, fazendo um barracãozinho de 15 por 30, né, em São Lourenço do Turvo, para montar essa fábrica de polpa. E, logicamente, não é simples montar um barracão. Nós simplesmente começamos a prospectar a área que tivesse infraestrutura de rodovias, né, de recursos hídricos. Onde que era o foco da goiaba? Era aquela região aqui de Itápolis, Matão, Taquaritinga, Monte Alto. Né? Então, viemos procurar na rodovia Washington Luiz e na rodovia Faria Lima, perto que se cerceavam essas condições. E, no fim, ninguém acreditava na gente, né? Porque quando você vai montar alguma coisa que é uma filial de uma indústria conhecida e coisa, você é carregado, né, nas costas, né, nas costas pelos prefeitos e coisa. E o nosso caso era diferente. Era desempregados querendo montar uma empresa. Então foi difícil a credibilidade, né, para se ganhar 10 mil metros quadrados para poder começar o investimento, o empreendimento. E aqui em São Lourenço do Turvo, que é um distrito de Matão, tivemos a credibilidade do Matão, começamos a nossa empresa fazendo unicamente goiabada, né? Goiabada, pacotão de 7 quilos. Ainda lembro bem do preço, 28 milhões de cruzeiros, né? Para pagar em 4 vezes de 7 milhões de cruzeiros. Pagamos a primeira, começou, terminou o barracão, não tinha mais dinheiro para pagar o resto, porque precisamos comprar alguns equipamentos, as indenizações nossas não eram vultuosas, né? E, então tivemos problemas. Mas aí, quem construiu o barracão era uma firma, a Bema, né? Uma construtora Bema, e com 2 sócios, né? O Guto e o Zezé. E eles pesquisaram a gente, né? E falaram já antes de construir o barracão, quando se a gente precisasse de alguma coisa, para primeiro conversar com eles. Aí precisamos, conversamos, e eles bancaram, fizemos um acordo, e eles bancaram as outras 3 prestações, e na época eu fiz um cronograma físico-financeiro onde contemplava pelo menos 6 meses de empresa, com todos os insumos, o capital, né, para fazer esse giro, e logicamente, mensalmente, né, o processo físico-financeiro, e eles acharam suportável. E, lógico, não pela valorização do dinheiro, mas pela experiência, né? Eles pagaram nossa experiência. E tiveram sorte. Hoje, um deles é sócio minoritário e o outro é o meu parceiro aqui, que nós 2 somos administradores da empresa hoje. É o José Reinaldo e a minha pessoa. Ele administrativamente e eu na parte industrial. Então, assim nasceu, com a nossa goiabada, muitas dificuldades, lógico, grandes dificuldades. Só para saber, começamos a fábrica em fevereiro, 13 de fevereiro, mais ou menos, depois. Antes, tivemos
o plano Collor, pegou em cheio, justamente quando estávamos iniciando a fábrica. Para nós foi muito benéfico, porque a goiaba, quem industrializava a goiaba era a ET, Arisco e mais algumas outras firmas, a Sica. Todo mundo, em plena safra da goiaba, todo mundo ficou desesperado, pararam, não industrializaram a goiaba caindo no chão, forrando a lavoura, porque a goiaba é perecível. Ela amadureceu, industrializa, senão você perde, né? Então, aconteceu um fato inédito. Nós não tínhamos capacidade, nós tínhamos um evaporador, né? E uma esteirinha michuruca, e não tinha nem como estocar essa polpa, porque era muito caro os equipamentos e coisas. O que aconteceu? Os próprios agricultores se reuniram, nos compraram tambor, puseram a fruta para pagar quando pudesse, como pudesse. Então, teve um de Taquaritinga, por exemplo, que ficamos amigos no fim. O dele, ele mandou 5 caminhões de goiaba de 75 toneladas, né, de goiaba. E não tínhamos o dinheiro para pagar. Falou, Paulo, janeiro do ano que vem, você me paga 5 caminhões de goiaba, que o preço que for instalado, você me paga. Então, começou assim. A sua fruta, que era do Nelson, mandou 7.000 caixas vazias para colher a goiaba. Então, os amigos ajudaram, todo mundo ajudou. Equipamento para fechar os tambores para condicionar a goiaba. Foi a Valir, um amigo da Valir, tirou do laboratório deles de demonstração, deixou emprestado a safra inteira para nós, né? E assim começou, com o relacionamento com as pessoas amigas, né? E bem relacionadas. Pessoas que no fim, olha, é difícil agradecer porque são muitos. Não gostaria nem de cometer injustiças, né? Mas até firmas internacionais, né, que não poderiam vender para nós porque não tinha cadastro, não tinha nada. O próprio diretor da empresa, no nome dele, né, nos forneceu, né, alguns insumos. Então, foi uma coisa que, a hora que saiu aquela goiabada, que fui eu que fiz a primeira, né, que ninguém conhecia, ninguém... Né, eu fiz a primeira goiabada, fiquei uma noite sem dormir, esperando ela dar o ponto, né, no dia seguinte, porque você faz e embala ela mole e depois ela endurece em 24 horas. Então, não dormi, rezei muito, né? Mas no dia seguinte, aquela goiabada maravilhosa, durinha, coisa, e que levou o nosso nome para frente, principalmente porque eu, no desenvolvimento, fiz uma... A gente fala de goiabada, né? Parece até estranho, né? Goiabada, com tanta coisa bonita para se falar, tanta coisa, né, de sobremesas maravilhosas e coisas, uma goiabada. Dá no fundo de quintal, né? Fundo de quintal. No meu tempo, minha mãe, minha avó, nas casas, tinha tudo, né? No fundo do quintal. Então, às vezes... Alguém acha até pejorativo, que goiaba, que é isso, né? Isso aí qualquer um tem, qualquer um faz, qualquer um faz. Mas a nossa goiabada, eu mudei uma formulação dela, porque eu já fazia na outra empresa. Mudei a formulação, tirando o ácido, né? Sem pôr nenhum aditivo, nada. E ela deu um ponto de maciez e corte espetacular. E saímos, meu sócio, o Otacílio, saiu vendendo. E
principal ponto foi a zona cerealista em São Paulo, o Mercadão. Então, naquelas prateleiras, no balcão do Mercadão, uma goiabada assim, tirava a caixa de papelão, ficava no plástico, cortava, parecendo que você estava cortando um filézão, assim, uma coisa tão bonita, né? E a pessoa via, nossa, um via, o outro comprava coisas. E no Rio Grande do Sul, né, principalmente Porto Alegre e circunvizinhos, são grandes consumidores, o frio, inclusive, né, no Rio Grande, adotaram nossa goiabada. Aí, mas ninguém mais segurou, né? Então, começamos a expandir, começamos por outras linhas, né? Outras linhas industriais, como geleias, né? O tomate, né? Começamos a fazer o extrato de tomate, juntamente com o ketchup. Mas nós fizemos muitas criatividade, né? Inovações em tudo isso. Nós fizemos franquias com cantores, até com a Xuxa, né? No copo, nós tínhamos o forninho, onde nós fazíamos os decalques aqui na cidade vizinha e queimava, né, a 500 graus no forno, aquilo fundia com o vidro. Então, o cantor Daniel, né, foi nosso protagonista dos copos, né? O Daniel, a Xuxa, os esmininguidos, que é aquela formiguinha estilizada, né? A Warner Bros, a família, a Disney, né? Toda a família Pernalonga, todos eles, né? E o principal, no decorrer das coisas, fizemos um acordo. Aliás, um amigo meu que é dono de uma confecção Elite, que faz muitos shorts, calções, apareceu um homem para... Isso que eu estou falando 1992, 93, tá? Já 28 anos aí, né? 28 anos. Então apareceu uma pessoa que representava o Corinthians e para fazer a parceria, né? Com o símbolo no calção do Corinthians, coisa. E esse amigo meu, lógico, fechou na hora com ele a coisa e ligou para mim. Estou aqui com fulano de tal e você não quer dar uma conversada? Às vezes vocês têm alguma ideia aí, surge alguma coisa. Eu falei, né, senhor, eu não tenho roupa aqui, não tenho caderno, não tenho nada, né? O nosso negócio aqui é fazer alimentos, mas conversa. O rapaz veio e, conversando, surgiu a ideia de um copo de chopes para pôr o extrato de tomate, num copo de chopes, né? Que é o homem, que, né? É o apreciador e coisa. Aí ele falou, ó, eu deixo 6 meses de graça para vocês. Fazem. E vamos ver o que dá. Vixe Maria! Em 6 meses eu já estava com o Flamengo, com o Fluminense, com o Vasco, com o Internacional do Rio Grande do Sul, o Grêmio do Rio Grande do Sul, enfim, com todas esses times de futebol, os 13, né, ali, coisas. Gente, aí a predileta, ela não decolou, ela alçou um voo espacial. Foi para cima, foi uma e com exclusividade, né? Ninguém podia fazer isso. Então, dominamos esse mercado. Então, pouco a pouco, fomos inserindo algumas coisas, né? Criando. E muito trabalho, né? Muito trabalho. Sempre trabalhando, os sócios trabalhando. No fim, o Otacílio se desligou, ficou com uma pequena parcelinha, o investidor. O Guto também é outra parcela pequena, investidor. E
Sou eu e o José Reinaldo, hoje, que somos os administradores e formamos mais 4 empresas. Então, hoje nós temos em Minas, temos a Minas Mais Alimentos, temos em Guaíra, aqui no estado de São Paulo, a Só Fruta Alimentos, temos em Itápolis a Estela Doro Alimentos, estamos começando a 5ª fábrica, aliás, 6ª, em Rio Largo, em Alagoas, perto de Maceió. Uhum. E temos uma de Macarrão. Então, hoje temos 4.200 funcionários, né, distribuídos nessas empresas. Então, realmente foi um sucesso alcançado. E um dos maiores sucessos que nós tivemos aqui, e que eu sempre fiz questão, como eu fui da parte, né, docente, né, da USP, e de pesquisa, principalmente eu era pesquisador e docente nuclear, né, na época. Então, criei muitas amizades em todas as universidades e coisas. Então, a primeira interação que eu fiz em indústrias universitárias foi em São Carlos, na questão de tratamento de efluentes líquidos, né, de empresas de alimento, onde saíram 5 teses concomitantemente, né, em 3 anos, 5 teses sobre esse tratamento, que com a CETESB fizemos um acordo e isso aí se difundiu nacionalmente, que é um tratamento que, na época, quase nem se gastava energia nenhuma, é depurativo, né? É um processo biológico. E tivemos muito sucesso. Aí, montando a Predileta, hoje temos 7, 8 teses de doutoramento, mais 16 teses de mestrado e mais 360 trabalhos TCC, que é o trabalho, né, de apresentação, projeto de formatura, né? Tudo em química, engenharia de alimentos, farmácia, bioquímica, biologia, nutrição, principalmente. Então, todo esse pessoal teve oportunidade e tem ainda, eu admito, 4 por semestre, né? Nós fazemos. É uma devolução daquilo que eu aprendi, né? Daquilo que eu fui bem tratado, porque eu sempre tive um trauma. Nunca consegui um estágio em indústria quando eu estudava, né? Nem depois de formado. Nunca consegui um estágio. Meus estágios eram dentro de universidades, como o ITA, o IPT, a USP. Então, minhas férias, eu fazia estágio de 2 meses, 1 mês, nas escolas. Então, isso eu fiquei obcecado, raivoso, né? Porque nunca consegui. Então, hoje, essa oportunidade eu dou de braços abertos, sabe? Muito. Olha que legal. Então, a gente está, isso é a Predileta e o grupo Predileta, né? Muito então, bom, que história. Hoje estamos muito bem. E não sei se você tem alguma pergunta. Eu, lógico, pulei muitas coisas, né? Né? Eu já fui auditor externo da Embrapa de Brasília, né? De hortaliças. Eu já pertenci a um grupo de trabalho da Anvisa por 4 anos na microscopia alimentar. Sou vice-presidente, um dos vice-presidentes da Associação Brasileira da Indústria da Alimentação, né? Então, sou também filantrópico, sou presidente da APAI aqui na cidade de Matão. Então, a gente retribui, na minha idade, eu retribuo, né, tudo aquilo que eu tive no meu percurso, né, profissional, e pelas mãos que me foram dadas, né?
Então, eu faço a minha retribuição à medida do possível. E só ajudo quem está perto de mim. Eu não ajudo quem está longe de mim. Então, nós aqui ajudamos toda para fazer uma filantropia, mas naquilo que a gente está observando e está vendo, sabe? Então, me sinto muito orgulhoso. Legal, Antônio. Que história maravilhosa. Realmente é muito bom ouvir essas histórias assim, de sucesso e essa realmente retribuição que se tem ali à sociedade. Né? A gente fala que empreender já é, por natureza, uma retribuição da sociedade. Né? Se a gente pensar, né, a gente faz o processo de geração de valor de uma empresa, a gente sempre fala o seguinte, olha, uma empresa, normalmente, ela vai ter ali entre, 2, dependendo do tipo de empresa, até empresa de indústria, até estourando aí, no melhor dos mundos, 10% de resultado líquido. Esses resultados de 10% a 15%, esse resultado líquido, uma boa parte dele é retornado para a própria empresa. Né? Ela volta para a empresa como reinvestimento. Então, vamos colocar que 25% desse resultado vai para sócio. Então, a gente está falando aí entre, 0,5% até algo como 5% do que a empresa gera de faturamento, né? Portanto, de 99,5%, de 95% até 99,5% do que a empresa fatura vai para a sociedade. Ela vai para pagamento de imposto, pagamento de funcionário, colaborador, fornecedor, né? Ela fornece a clientes, então ela gera um produto. Então a gente fala que é um objeto totalmente social você criar uma empresa, né? E a gente tem, às vezes, muita gente contrária, né? Falando que o empresário é o malvado da economia. A gente fala que é isso. Se não tivesse empresário, se não tivesse empresa, a gente estaria com realmente com um problema social, um problema econômico muito maior, né? Então, parabéns por todo o histórico de empreendedorismo, seu Antônio. O senhor perguntou, tem várias perguntas, eu tenho um monte de perguntas aqui, eu adoro esse bate-papo. Até para conhecimento, eu sou formado em São Carlos, eu fiz engenharia civil na ESC e trabalhei com a parte ambiental também, né? Eu fiz lá na minha... o meu TCC, na verdade não foi nem um TCC, foi uma iniciação científica que eu fiz no departamento de arquitetura da parte ambiental. Trabalhei com resíduos também, né? Mas era resíduos sólidos da construção civil. Então, temos aí algo em comum também. E agora está faltando também o senhor fazer uma parceria com a nossa faculdade aqui de Ribeirão, né? A gente é da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, para também fazer esses estágios com o pessoal da administração. Tenho certeza que vocês têm excelência em administração aí. Precisamos de fazer esse link também, viu, seu Antônio? Com um pouquinho mais de calma, depois a gente pode bater um papo sobre isso. Mas algumas questões aqui importantes, Antônio, só para eu entender melhor. Hoje vocês são em 4 sócios, então, é isso? Sim, mas só 2... que faz parte da gestão. Que faz parte da administração. Os outros são investidores. Investidores, certo. Com uma pequena parcela. Entendi. E como que vocês, imagino que até pelo histórico da empresa, pela idade que a empresa já tem, né, de gestão e tal, vocês já passaram, ou estão passando, ou estão planejando um processo sucessório na família? Ou vocês pretendem fazer algo mais levado a uma profissionalização ao mercado? Como que vocês estão tratando isso, Antônio? Não, nós já começamos um processo sucessório e também nos preparando para um IPO, né? Então, nós estamos montando as holdings, né? Já pendurando todo mundo, né? Os investidores, nós, todas as empresas, né? Todas, porque só a Predileta é que pertence aos 4 sócios. As outras já é diferente. A de Patos de Minas, por exemplo, o Bradesco financiou 100% para nós e, graças a Deus, já foi pago, né? Então, para mim e para o Zezé só para nós 2 administradores. Temos as outras também. Um dos investidores faz parte em Guaíra, o outro não. E Itápolis, nenhum deles. Né? Então, a gente... é complicado, né? Então, a holding que estamos mostrando
vai unir tudo isso daí, né? Então, no fim, todos vão ser donos, ou melhor, vão estar ali pendurados, né? Na holding principal, né? Então, estamos nesse processo, começamos a questão de uns 3 meses, ainda é nascente, mas já estamos assessorados por um pessoal de Ribeirão Preto, né, que está nos assessorando. O senhor não nos visitou mais, né? Perdeu. Então, estamos aí... Escritório de advocacia que estão fazendo? São um escritório de advocacia. Né? Certo, muito bom. A gente está tem uma série de parceiros que fazem isso também, né? A parte de holdings e tal, isso aí é bem importante. É uma parte da governança importante, né? Mas é uma parte bem interessante. E a sucessão já está acontecendo, vocês estão com filhos na gestão também? Já, meu sócio está com 2 filhos, eu tenho meus 2 filhos, quem faz parte é a nora de um deles, que ela é advogada e ela é especialista em assuntos regulatórios, né? Então, toda a parte de governo, legislações nacionais e internacionais, então é ela que cuida, e o meu outro filho ajuda a minha esposa numa outra atividade. Né? Bom. Certo. E esse processo está sendo tranquilo, seu Antônio? Assim, vocês têm... Muito. Tá bem planejado? Mas muito tranquilo. Inclusive, os 2 filhos do meu sócio, um deles já está há 11 anos com a gente. Processo bem Ele faz bom. toda a gestão, né, agrícola. E o outro, ele é... Aliás, o Bruno, ele é formado em agronomia, e o Lucas, que é o outro, também formado em agronomia e especialista, com atribuições à microeconomia da Faculdade de Agronomia de Piracicaba. Exalc. Já está conosco há 2 anos, né? E ajuda o pai. E também ele é expert na parte de controladoria, né? Menino que nasceu com o dom, né? Então, os 2 são ótimos, não tem aqui nada, né, que interrompa esse processo dos 2. Nós vivemos em plena harmonia. Que ótimo, nossa, essa é uma notícia muito boa realmente, assim, porque o processo de sucessão costuma ser um processo difícil, né? Não é um processo muito tão harmônico dessa forma, mas a gente acompanha alguns aqui, sabe das dificuldades, mas é um processo que tem que ser realmente bem planejado, né? 11 anos já sucedeu já uma boa parte aí, né? Legal. Muito bom. E seu Andoni, deixa eu pedir uma outra coisa. A gente está passando por uma crise aí, né? Embora eu tô nesse exato momento, né? Comecinho aqui de 2020, 2021, a gente acabou de passar ano passado com a crise sanitária do Covid, e agora a gente está no comecinho de 2021 tendo a segunda onda, né? Aí do Covid. A gente tá evitando ao máximo possível falar dela, porque a gente quer trazer assuntos positivos, né? Já estamos sendo muito bombardeados por assuntos negativos, né? Mas falando especificamente de crises, né? Imagino que o senhor, todo esse tempo de empreendedorismo aí, de ter passou por diversas crises nesse tempo todo, e sobreviveu muito bem a todas elas, tanto que está aí firme e forte com a empresa. Queria que você passasse uma mensagem de otimismo para os empreendedores, né? Olha, quem já passou em tanta crise, né, já sabe como lidar com elas. Se o senhor passar uma mensagem assim, bastante otimista para os empreendedores que estão vivendo essa crise também, a gente sair um pouquinho mais forte, né, dessa crise.
É. Hoje você mandar fazer uma mensagem de otimismo, você precisa pensar bastante, porque eu vejo, falei para você, 74 anos, eu estudei até 73 numa Unesp, depois 74 a 77 numa USP, cidade universitária. Eu, em plena ascensão e coisa do que se fala de ditadura militar. Só que eu precisava, não tem nada a ver no contexto, mas eu nunca, nem eu nem minha esposa, morávamos em São Paulo, fomos proibidos de ir ou vir em qualquer lugar. Nunca. E hoje eu me sinto numa ditadura que eu não via ditadura quando eu estava, né, no meio de tudo isso que se fala, no que incutiram o jovem. Então, hoje nós estamos tendo ditadura. Né? Não podemos nem fazer uma crítica que vai preso. Né? Não podemos nem... Então, não podemos falar a verdade e estamos proibidos de andar na rua. Então, nunca vi isso na minha vida. Desculpa, só um desabafo, não tem nada a ver, mas eu acho... Mas mesmo assim, eu sou uma pessoa otimista. Né? Você vê, não posso entrar na minha indústria, né? Não que não posso. Indicado, né, sou a não ficar, porque pela minha idade, todo mundo quer me preservar e coisa. Só que com isso, puxa vida, eu sofro, porque é incrível. Uma pessoa dinâmica que trabalhou desde 1977 dentro de uma empresa com funcionários, interagindo, criando, trocando ideias, aprendendo, e de repente está relegado a tudo isso, né? Então, é uma pena. Hoje eu estou aqui falando consigo do escritório, onde que eu venho de segunda, quarta e sexta, 2 horas só, né, que eu venho. Então, aqui, ó, é tudo de máscara aqui. Eu tirei porque é difícil falar com a máscara, mas eu estou num ambiente aqui com a minha secretária, mas ela está bem protegida, não tem problema. Então, uma mensagem de otimismo, olha, eu acho que nós estamos num país que é a nata do mundo. É um país que causa inveja, né, a todos, até que um presidente francês que nem conhece de nós nos critica, nos coisas. Então, mas infelizmente não, felizmente, nós somos brasileiros, nós amamos o nosso país, e nós, mesmo com agora, no que estamos passando, né, nessa crise, nessas coisas, nós estamos investindo, acreditando no país, nós não podemos parar. Aqueles que têm condições, eu acho que devem prosseguir sem medo, parem de fazer investimento, dinheiro gerar dinheiro, isso não é real, mas é irreal. O dinheiro não pode gerar dinheiro. É o trabalho que tem que gerar o dinheiro. E nem ao contrário, né? Então, nós temos que pensar positivamente. Quem quer começar um novo negócio, eu aprendi, a gente só cresce na crise. Boa. Só cresce na crise. Eu, tanto nas 2 empresas, né, que eu trabalhei só em 2 empresas, a minha e a outra, tudo que fizemos e crescemos, se você for relacionar e ver o quadro, é na crise. Onde você
põe o seu potencial, né? Porque eu acho que o maior problema é você, no teu repouso, né? Tem uma frase certa para isso, né? Na comodidade sua. Então, esperar que um governo venha dar solução para você. Que isso? Eu, desde o plano cruzado até agora, né? Por todos aqueles planos que passamos, né? Sendo o último aí o plano real, foi bem sucedido. Nós, se fosse acreditar que o governo iria nos salvar, que o governo ia acertar as coisas, meu Deus, aqueles que acreditaram nisso sucumbiram, mas aqueles que tiveram a força de trabalho e seguiram com seus objetivos, seus sonhos, lógico que vai ser muito mais difícil, né? Hoje, você montar um negócio, não é como antigamente, que um ano você já tinha caminhonete, modelo do ano, já ia fazer suas viagens para o exterior, de férias. Então, a gente tem que pensar que hoje a família tem que trabalhar, né? Hoje, eu, né, na minha opinião, né, a gente... foi o que a Itália cresceu na época, né? Foi com os micros empregados, com os pequenos, as famílias, né? Então, isso vai voltar de novo, vai voltar, já está voltando, né? A família. Então, vamos ser bastante otimistas, vamos acreditar. Esqueça de nosso presidente, nosso governador, eles só lutam por eles mesmos, né? Esses políticos, esse Senado, essa Assembleia, gente, infelizmente nós não temos ninguém que pensa no nosso país, mas não dependemos deles, né? Pode ter certeza. Se a gente se unir e levar para frente nosso sonho, vamos levar nosso sonho para frente, nossos objetivos. Eu sei que é fácil falar, é fácil, mas, olha, eu já tive em crises que pensei que jamais iria sair daquilo, era o fim. De repente, tudo vai se acomodando, tudo se acerta e a gente acaba saindo, né? Pode ser demorado, né? Pode ser rápido, mas a gente acaba buscando uma solução. A solução aparece.